Fala galera, eu sou o Beto Vanier e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Metaverso. Pessoal, como vocês podem ver, hoje o cenário está um pouco diferente, eu estou aqui sozinho, que nada mais é que o último programa do ano e eu vou fazer uma retrospectiva de todos os podcasts que nós fizemos aqui durante esse ano de 2025. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante esse ano, foram aproximadamente 30, 40 entrevistas, vocês acompanharam, vocês engajaram, então do meu fundo do coração eu agradeço a todos vocês. O ano começou a gente fazendo uma entrevista com o Roberto Barros, ele é um especialista de geopolítica, eu trouxe ele aqui para gravar a primeira edição, foi super legal, ele falou de alguns assuntos de relações internacionais, de geopolítica que estavam em voga naquela época. Vocês gostaram tanto que eu chamei ele aqui não uma, não duas, mas umas 3, 4, 5 vezes para sempre atualizando da gente do que acontecia no mundo. Vamos dar uma olhadinha aí como é que foram essas entrevistas. E para nossa primeira edição eu chamei o Roberto Barros, um engenheiro, um administrador de empresa, para a gente ter um papo super leve sobre o mundo atual, um mundo que tem tantos conflitos, tantas questões pendentes. Tudo bem, Roberto? Muito prazer, Beto, estar aqui com você. O mundo está bastante difícil, né? E vai ser um prazer a gente debater hoje aqui. Legal. Já quero começar fazendo uma pergunta. Como é que a gente consegue entender como que nós chegamos aqui, entender para o futuro? Onde que nós conseguimos buscar essas respostas? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou seja, todo mundo se pergunta como que a gente pode entender tudo que já se passou no mundo, o que está se passando e o que vai se passar. Pessoal, um outro programa que me marcou bastante também foi, acho que se não me engano, o segundo, terceiro do ano, que foi com o Alexandre Borim. O Alexandre é um palestrante, ele é um empresário e ele é o fundador do grupo Grape Valley, que é como se fosse uma associação de microempreendedores e fundadores de startups aqui em Jundiaí. O cara é fera, entende bastante de tecnologia, de economia, de empreendedorismo, trouxe pra gente vários insights. Dá uma olhada aí como é que foi, que ficou muito legal. A gente vai entrevistar o Alexandre Borim, o fundador da Prestos, um palestrante em áreas como marketing, inteligência artificial, inovação aberta, um instrutor de autoconhecimento, além de ser um participante do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia aqui da nossa cidade e o cofundador do Grape Valley, lugar de investidores, de startups. Tudo bem, Alexandre? Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite, Beto. Um prazerzão estar aqui compartilhando um pouco com a nossa cidade, com gerações mais novas. E essa troca é tão legal. Parabéns, Você tem 15 anos e está aqui compartilhando conhecimento. Isso é muito legal. Parabéns. Muito obrigado. Alexandre, eu dei uma resumida aqui nas suas funções, no seu currículo. Conta para o pessoal um pouco mais da sua trajetória, da sua formação, que eu sei que você tem um currículo muito bom. Imagina, estou aqui menos para falar de mim, mas acho que trocar algumas experiências. Realmente a gente tem estado aqui muito engajado com comunidades de inovação, com startups. Então, criar esse ecossistema, né, colocar realmente carvão nessa lareira, né, nessa fogueira e gerar riqueza através de inovação, empreendedorismo na cidade. Então tem sido muito agradável. Os meus últimos momentos têm sido esses, né, dedicados a um give back, a trabalhar essa contribuição de riqueza com a cidade, com o ecossistema. Mas eu comecei lá atrás, ralando bastante, né, fiz uma carreira executiva, fui trainee da Ericsson, tinha estudado no ITA, isso facilitou bastante a nossa formado em engenharia elétrica, não é? Eu estudei no ITA um ano, desisti do curso, fui para a Unicamp, passei no vestibular de novo lá e fiz Unicamp, foi muito legal, entramos aí na área de telecom e depois de 9 anos como executivo eu resolvi que a minha pegada era o empreendedorismo, então desde então a gente está lá, né, faz 15 anos já com a Prestos, Secretárias Compartilhadas, é uma empresa muito inovadora e que está no centro do furacão da inteligência artificial, né? Pra vocês terem uma ideia agora, né, 47% dos empregos americanos estão de fato ameaçados por algum tipo de Caraca, quase de impacto. Metade, né? 47%, é bastante, né? Uma pesquisa bem interessante. Um outro programa que ficou bem legal foi com o Rodrigo Campos, ele é um empresário industrial aqui da região de Jundiaí, um empresário muito tradicional, e ele falou pra gente como que as empresas e como que as indústrias e os empreendedores devem se comportar nesse mundo que está ficando tão globalizado e a tendência é expandir cada vez mais. Deu pra gente vários conselhos, contou um pouco da história de vida dele, das empresas que deram errado e como ele atingiu o sucesso financeiro. Vejam aí como é que foi. Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado, Beto. Valeu, tudo ótimo.
Legal. Rodrigo, para a gente começar, se apresenta aqui pro pessoal, fala um pouco das suas empresas. Eu sou do ramo das indústrias, né? Minha família, estamos há 45 anos no mercado, segmento de construção civil, então trabalha com aço e já passamos por vários cenários aí nesses ciclos econômicos que o nosso país traz de desafio para nós. É verdade, né? Muito desafiador aqui o Brasil. Sim. Rodrigo, eu tô com 15 anos aqui e eu vejo muito pessoal da minha idade discutindo qual que é a melhor profissão para seguir. Alguns vão mais pelo tradicional, engenharia, medicina, o direito. Cara, qual que você acha que são as profissões que vão bombar daqui a uns 10, 20 anos e as atuais que ainda vão permanecer? É uma pergunta assim, muito provocativa, né? Sim. Porque a gente, com certeza, se a gente olhar as análises, as pesquisas de Forbes, as que geralmente saem, sim, claro que no topo vai estar a parte de tecnologia, né? Sim. Cientista de dados, programação, desenvolvimento, design, mas sabe que eu acredito muito também que a gente ainda vai continuar precisando muito de médicos, né? De médicos. Então acho que vai ser uma integração e assim, eu acredito que muitas das disciplinas que vão surgir a gente nem tem noção do que são elas. Isso é verdade. Né? Daí, pessoal, já falando sobre a área médica, nós recebemos o Dr. Gilberto Pereira. Ele falou pra gente como que nós podemos evitar pegar gripes, doenças, como que nós devemos nos comportar, com os cuidados que nós temos que cuidar no dia a dia, como foi a Covid, o que a gente aprendeu com isso. Foi muito legal, aprendi bastante coisa com esse cara, ele é um médico fenomenal, muito importante aqui na nossa cidade. Dá uma olhadinha aí como é que foi. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Tá bom, Beto? Muito bem, muito obrigado aqui pela sua participação, queria muito ter esse bate-papo aqui com você. Estamos aqui às ordens. Legal. Gilberto, eu sei que você é uma pessoa que já viajou para diversos países, muito em função também da sua profissão. Quais países que mais chamaram a atenção assim? Olha, Beto, eu viajei bastante também, muito por prazer, muitos congressos e tudo. De diferente assim, claro, tive na Europa, nos Estados Unidos e tal, mas tive no Uzbequistão, achei uma cultura... Uzbequistão, uma cultura muito diferente, a Geórgia, também das repúblicas russas antigas. Tudo antiga União Soviética, antiga União Soviética, que era uma cultura diferente, uma coisa diferente, e surpreendeu positivamente, porque a gente viu ali avenidas de seis pistas, todas arborizadas, com árvores de mais de 50 anos, 100 anos. Olha que legal. Muito legal. Você esperava pegar uma draga, você vai ver lá azulejo. E uma das entrevistas que vocês mais gostaram foi quando eu recebi o atleta de Jundiaí aqui, o André Pisinato. Ele é um cara que participa de triatlons, já foi a Ironman, já disputou diversos campeonatos na Europa. Ele veio aqui no programa, ele passou vários insights, várias dicas pra gente, com base nos seus muitos anos como atleta profissional, sobre mentalidade de atleta, sobre esforço, sobre disciplina, como vencer os obstáculos, como ter sucesso nessa área, que é uma área que muitas pessoas constroem carreiras lindas do esporte. Dá uma olhadinha aí como é que foi, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de rever. Com vocês, André Pisinato. Tudo Boa bem, tarde. André? É um prazer estar sentado aqui. Opa. E vamos bater um papo. Legal. Deu uma resumida aqui no seu currículo, mas fala um pouco mais pro pessoal da sua trajetória no esporte, da sua carreira, das competições que você já participou. Eu fiz o meu primeiro triatlo em 2005. Legal. E depois daí nunca mais eu parei. Então, me formei em educação física, trabalho com treinamento, sou atleta ativa até hoje, então tenho mais de 20 anos aí trabalhando com performance e saúde no esporte. Legal. O que te inspirou a começar no triatlo, no esporte? Eu tive uma infância bem ativa, então eu me lembro da minha primeira bicicleta que eu ganhei. E desde então eu não parei mais de pedalar. Então eu cresci aqui em Jundiaí, nós temos a Serra do Japi, que é um lugar excelente para a prática do mountain bike. E desde que eu comecei a pedalar, a bicicleta sempre esteve presente na minha infância. Sim. Com os 15 anos, foi passando o tempo, eu sempre pedalei de mountain bike, e daí quando eu comecei a nadar e correr aos 18, eu vi que conhecia esse esporte, o triatlo, que juntava as 3 modalidades. E a partir daí, quando eu fiz o primeiro, nunca mais eu parei. Então foi assim que começou, o esporte na infância, na adolescência e mantém até hoje.
Então, desde criança você já está assim nos esportes, já está bem ativo nessa área? Sim, eu gosto muito. Eu sou defensor disso, acho que o esporte tem que estar presente na infância de toda criança, se possível, e na adolescência, com certeza. Esporte é uma coisa que você começa, é muito difícil parar, né? Acaba sendo uma parte da sua vida, né? São fases, né? Cada pessoa vai ter na sua vida, ela vai ter que arrumar um espaço para se movimentar. Que não seja em performance, no esporte competitivo, mas quando a gente fala de saúde, eu acho que toda pessoa adulta tem que ter pelo menos 30 minutos dedicado do seu dia a uma prática esportiva. E pessoal, pelo menos para mim, um dos pontos mais importantes de todos esses podcasts que eu fiz aqui no ano foi quando eu recebi o Dr. Ibis Cruz. Para quem não sabe, ele foi um prefeito de Jundiaí na década de 70 e é um dos grandes responsáveis por plantar, por desenvolver Jundiaí e essa cidade ter se tornado tão próspera quanto é hoje. Para vocês terem ideia, ele basicamente foi o prefeito que fez a 9 de julho, fez a 14 de dezembro, asfaltou grande parte das avenidas e ruas aqui na cidade. Vamos dar uma olhada aí como é que foi o Dr. Ibis Cruz, com mais de 90 anos, aceitou dar uma entrevista pra gente. Confere aí como é que foi. Pessoal, eu acho muito importante todos nós conhecermos um pouco das nossas raízes, das nossas famílias, do lugar onde nós habitamos. E é com muito orgulho que essa semana nós vamos receber um dos homens que foi um dos mais importantes da história da nossa cidade. Ele que fez grandes obras que nós nos usufruímos delas até hoje. Com vocês, senhoras e senhores, recebemos o Dr. Ibis Cruz. Tudo bem, Ibis? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu que tenho que agradecer, é uma honra para o nosso programa, é uma honra aqui para o Canal 25 a gente ter uma presença como o senhor. Ibis, começa falando aqui para o pessoal um pouco da sua trajetória aqui com a nossa cidade, como vai sua vida hoje em dia. Eu sou auditor fiscal, fiz um concurso com 18 anos no Ministério da Fazenda, 22 mil candidatos, 20 vagas, peguei 4º lugar. Que legal. E vim para a coletoria de Jundiaí. Então, como funcionário da Receita Federal, eu passei a conhecer toda a Jundiaí. Toda a Jundiaí. Sim. E depois, então, em 72, eu fui convidado a ser candidato a prefeito, que me elegi na cidade de Jundiaí. Que legal. Fala pro pessoal, então, um pouco das suas obras importantíssimas, como que elas impactam até hoje. É preciso dizer que, antes disso, eu estudava em São Paulo com 11 anos. Sim. E ia de trem, descia na estação da Lapa, e eu via a mudança que foi feita no Rio Tietê, que era todo tortuoso, cheio de guapé, de favela. Foi o Prestes Maia que fez a Avenida Marginal do Rio Tietê. Aquilo me chamou a atenção, eu tinha 11 anos de idade. Aquilo me marcou. Sim. Então, quando eu vinha prefeito, eu contratei uma equipe, porque isso eu aprendi com o empresário. Você tem que ter bom assessoramento. Uma boa equipe. Então, eu trouxe como advogado Eli Lopes Meirelles, da parte de direito administrativo, um grande advogado, urbanista Cândido Malta Campos Filho, trouxe Fernando Ribeiro do Val para a parte financeira e trouxe a Sotaf para projetos. Jundiaí foi o município no Brasil, e eu devo a ajuda da Câmara Municipal a conseguir o maior financiamento que o município conseguiu no Brasil, exceto as capitais. Sim. Possibilitou que nós fizéssemos esse grande volume de obras que fizemos em Jundiaí. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro.
E pessoal, um programa que vocês gostaram bastante foi quando eu recebi nada mais, nada menos que o Dom Vicente Costa, o bispo emérito da Diocese de Jundiaí. Basicamente, ele é um doutor da Igreja Católica e para mim foi muito especial recebê-lo. Nós falamos um pouco sobre a história da Igreja Católica, da história do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus e como nós podemos segui-los. E vocês gostaram tanto que eu inclusive gravei 2 aqui com ele. Basicamente, ao total foram 50 minutos de puro conhecimento e de verdade me marcou muito ter recebido ele aqui. Pessoal, essa semana vai ser uma edição muito especial porque nós vamos ter a honra de receber o bispo emérito da Diocese de Jundiaí, o Dom Vicente Costa. Dom Vicente, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite que fez para participar do seu programa e teria a maior alegria de poder estar a serviço, respondendo às perguntas que me forem formuladas. Quero começar aqui citando o seu lema, fazei tudo o que ele vos disser. Eu acho muito bonito isso e um bom início para a nossa entrevista. Verdade. Dom Vicente, para a gente começar, se apresenta um pouco melhor aqui para os nossos telespectadores. Então, sou bispo emérito da Igreja Católica, porque na Igreja Católica, pelo direito canônico, a lei que rege a Igreja, quando o bispo completa 75 anos, ele precisa dar lugar a outro mais jovem, né? Então, faz 3 anos que fiquei bispo emérito, o bispo atual da Diocese de Jundiaí, Dom Arnaldo, mas sobre a minha vida, eu nasci na ilha de Malta, uma ilha no meio do Mediterrâneo. Sim. A Bíblia fala no livro dos Atos dos Apóstolos, no último capítulo, que Paulo se naufragou naquela ilha no ano 64 d.C., é o capítulo 28 dos Atos dos Apóstolos. Enfim, ficou 3 meses naquela ilha e batizou, enfim, tornou cristãos todos os nativos da ilha. Eu cheguei aqui no Brasil no dia 3 de janeiro de 1969. Naquele tempo havia um grande impulso missionário. Aqui o Brasil não tem muitos padres, então cheguei aqui no Brasil há 56 anos. Estudei filosofia em Malta 4 anos, teologia fiz aqui, e no dia 17 de dezembro de 1982 me tornei padre, portanto há 53 anos. E um outro podcast que foi bastante engajado, que foi fantástico, foi quando eu recebi o campeão de karatê, Williams Quirino. O Williams é um dos maiores campeões brasileiros de karatê. O cara tem campeonato pan-americano, já competiu em mais de 120 países diferentes. Ele falou um pouco sobre a vida dele, sobre a história, sobre sua trajetória com o karatê e como que o esporte pode ajudar a moldar o nosso caráter, a nossa disciplina em outras áreas da nossa vida, como o empreendedorismo, como na escola, como no trabalho. Enfim, vamos dar uma olhadinha como é que foi essa entrevista que ficou maravilhosa. Pessoal, essa semana nós vamos ter a honra de receber o super campeão, super atleta de karatê, o Williams Quirino. Seja muito bem-vindo, Williams. Então, muito obrigado, grande prazer estar aqui com você e parabéns pelo sucesso que o podcast está fazendo. Muito obrigado. E é daqui para frente. Isso aí. Pessoal, o Williams já competiu em mais de 50 países, 53 que Exatamente, você estava me falando aqui. 53. Ele tem um currículo impressionante, já foi 10 vezes campeão brasileiro, 17 vezes campeão paulista, 5 vezes campeão sul-americano e 4 vezes campeão pan-americano. Incrível, hein, Williams? Conta pra gente um pouco da sua história com o karatê, o que te motivou a começar nesse esporte? Legal, Beto. Na verdade, eu costumo falar que nada é por acaso, né? Não. Então, exatamente todos esses resultados foi ao longo da vida toda plantando e acreditando, e o resultado não tem como ser diferente. O que você plantar, você vai conseguir colher. Isso é inevitável. Claro que em muitas situações vai demorar um pouco mais, essa plantação vai ter que regar mais, mas o resultado vai vir. Isso é inevitável. Basta acreditar, lógico, e continuar plantando que o resultado vem. Sim, que legal. E pessoal, um outro cara que também fez história aqui no nosso podcast foi o Ivan Gomes. Ele é um jornalista, ele é um radialista, ele é um filósofo. Ele veio aqui primeiramente na 2ª edição do podcast, ele falou pra gente sobre
filosofia e como nós podemos aplicar ela no nosso dia a dia para viver de uma forma mais sábia. E mais recentemente eu chamei ele aqui para falar sobre futebol e como o futebol é ligado com a nossa sociedade e com a política, com as relações sociais. Foi fantástico, ele contou diversas histórias de como o futebol impactou a história humana. Vamos dar uma conferida como é que foi o Ivan Gomes. E é um prazer te rever aqui, Ivan. Fala pra gente como que é essa relação que o futebol tem com as nossas relações sociais, com a política. Vamos lá. Cara, o futebol, ele começa sendo de elite. Isso que é o mais interessante. Ele começa sendo um esporte de elite, mas rapidamente ele cai nas graças da grande massa. Começa ali, a origem do futebol, como nós conhecemos atualmente, vem da Inglaterra. Sim. Mas há estudos que dizem que esse esporte também foi criado na China há cerca de 5 mil anos, quando as pessoas não batiam uma bola, mas batiam um crânio lá. Então tem essa história aí. Mas como nós conhecemos, vem da Inglaterra, então foi a grande massa se apropria desse esporte e ele se torna um esporte, acho que é o que mais tem fãs pelo mundo todo. E claro, né? E quando você tem muita gente envolvida, você vai ter outros elementos da sociedade envolvidos também. Claro. Aí é natural que você vai ter política, você vai ter rivalidades, você vai ter brigas, você vai ter de tudo. Então o futebol ele está totalmente inserido no mundo, ele não é uma coisa à parte. Por mais que as pessoas digam assim, não, o futebol é algo que está à parte da sociedade. Não, o futebol ele está totalmente ele faz parte, conectado com a sociedade. Sim. Não tem como. E pessoal, um programa que ficou muito legal também foi quando eu recebi a produtora artística Tainã Franco. A Tainã é uma mulher aqui de Jundiaí muito ligada à cultura, às leis de incentivo artísticas. Ela é uma mulher inteligentíssima, trouxe pra gente muita informação, falou sobre a importância da cultura e por que ela deve ser incentivada. Foi um podcast que me marcou muito. Até hoje eu tenho contato com ela, tenho amizade com ela. Ela já teve programa aqui no Canal 25. Vocês gostaram muito, fez muito sucesso nas redes sociais. Dá uma olhadinha aí como é que foi. Obrigada, Beto. Uma honra o convite. Obrigada mesmo pelo convite. Eu que agradeço a sua participação aqui. Passaram pessoas incríveis. Até o Ibis você entrevistou. O Ibis Cruz, nosso grande ex-prefeito. É incrível. Parabéns pelo projeto. Muito feliz pelo convite. Eu que agradeço aqui sua participação. Você que é uma pessoa tão inteligente, sempre ligada aqui nas artes, na cultura, né? O inteligente fica por sua conta. Tainã, eu dei uma resumida aqui no seu currículo, que diga-se de passagem é muito bom, mas se apresente um pouco melhor aqui para o nosso público. Você que também já teve programa aqui no Canal 25? Já, na verdade, o Canal 25, em termos de televisão, foi a minha primeira casa, né? Eu me formei em Direito em 2023 e recebi um convite para trabalhar na radiodifusora, na época, com o programa Rock Forever, que também estava no Canal 25, e foi assim que o bichinho da comunicação me mordeu. Então, desde 2003, eu venho trabalhando com cultura e comunicação, e o Canal 25 aqui foi minha primeira casa. Olha que legal. Vamos falar bastante de cultura hoje, né? Mas para começar... Acho que muitas pessoas não têm essa ideia clara na mente, né? Tantas pessoas que falam bobagens da cultura. Explica melhor qual que é esse conceito pra gente, esse conceito cultura. É que as pessoas, Beto, elas confundem um pouco o que é cultura com o que é expressão artística, né? A cultura, ela tem um conceito amplo e para uma sociedade é tudo o que a gente... como a gente consome, o que a gente se alimenta, o que a gente escuta, diz respeito às nossas relações, à nossa fé. A cultura nada mais é do que a maneira como um povo se relaciona, né? Então, como se expressa. Como se expressa. E pessoal, basicamente foi essa a nossa retrospectiva do ano. Como eu falei no início, nós gravamos cerca de 30, 40 podcasts durante esse ano. Aqui eu selecionei os 10 que vocês mais gostaram, que mais engajaram, tá? Mas claro, nós gravamos muitos outros, falando sobre a história dos italianos aqui em Jundiaí, sobre o paulista, sobre direito, sobre advocacia, enfim, se eu fosse falar todos aqui, a gente ia ficar horas e horas. Pessoal, nesse último programa de 2025, eu venho aqui mais uma vez agradecer de coração por todos vocês que nos acompanharam cada entrevista ao longo desse ano e venho desejar para vocês esse ano de 2026 que está chegando seja excelente, seja repleto de felicidade, de alegria, de muita saúde, de muita paz, que todos nós tenhamos um ótimo final de ano, tá bom? É isso, pessoal, me despeço de vocês e desejo a todos vocês um feliz 2026. Falou, galera!